Na próxima sexta-feira, começam a valer as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. As articulações para evitar o início desse tarifaço continuam por aqui e também lá em Washington. Na próxima segunda-feira, senadores brasileiros têm reuniões com parlamentares americanos. Pedro Moreira vai trazer para a gente mais detalhes. Pedro, o que está previsto na agenda dessa comitiva de senadores brasileiros, hein? Carol, mais uma vez, bom dia para quem está com a gente a partir de agora. Esses 8 senadores têm agendas entre segunda-feira e quarta-feira da semana que vem. O grupo é comandado pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, do Mato Grosso do Sul. Só que o senador não divulgou uma agenda detalhada com os nomes com os quais os senadores vão se encontrar. Há um receio desse grupo, Carol, que se eles divulgarem esses nomes, que possa haver alguma ação para tentar atrapalhar os encontros por parte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e de aliados dele lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente sabe é que esse grupo vai se encontrar tanto com congressistas dos dois partidos, dos dois principais partidos dos Estados Unidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, e eles também informaram que pretendem se encontrar com especialistas em comércio internacional, com representantes de organismos multilaterais e com empresários americanos que têm negócios aqui no Brasil e também empresários brasileiros que têm negócios lá, né? Empresários que têm negócios nos dois países. Essa agenda, ou melhor dizendo, esse grupo de senadores, eles não viajam todos juntos, Carol. 2 deles já estavam nos Estados Unidos e seguem para Washington ao longo do fim de semana. 4 deles chegam ao país, aliás, já chegaram aos Estados Unidos agora, neste sábado, na manhã de sábado, incluindo o senador Nelsinho Trade, que pegou um voo direto de Guarulhos para a capital americana. Mas, por exemplo, a senadora Tereza Cristina, que também partiu ontem à noite de São Paulo, ela tem uma escala em Atlanta, então ela já está nos Estados Unidos, mas ainda não está em Washington. E os 2 senadores do PT chegam no domingo. A ideia, de acordo com o senador Nelsinho Trade, é que eles se reúnam no domingo para se prepararem para as agendas que estão marcadas ao longo da semana. Esse grupo, Carol, ele viajou com autorização do Senado, é uma missão oficial, né? E o senador Nelsinho Trade, ontem, do aeroporto de Guarulhos, ele gravou um vídeo, enviou para alguns jornalistas, e nesse vídeo ele diz que a intenção do grupo é distensionar a relação, baixar a temperatura e proporcionar que o Brasil possa, dentro do equilíbrio e com sensatez, iniciar um diálogo para uma negociação a bom termo. O presidente Lula vem dizendo, né, que vai aplicar medidas de reciprocidade se a tarifa realmente entrar em vigor no dia 1º. O presidente não detalhou como isso seria feito, né? E há um entendimento dentro do governo que isso só vai acontecer realmente depois do dia 1º, se realmente a tarifa entrar em vigor. Ontem, num evento, o presidente Lula disse que o Brasil está empenhado na negociação e para dar uma ideia, né, Carol, da dificuldade do governo brasileiro nesse processo, o próprio presidente Lula disse que, fazendo referência ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava acompanhando ele nesse evento, ele disse que Alckmin, não dá para dizer que Alckmin não tem se empenhado nesse processo de negociação, mas que o vice-presidente tenta todos os dias ligar para alguém nos Estados Unidos, ligar para alguma autoridade do governo Trump e que ninguém quer falar com ele. Essas palavras do presidente Lula com relação aos esforços do vice-presidente Geraldo Alckmin, para a gente ter uma ideia da dificuldade da interlocução do governo brasileiro nesse processo. A gente sabe que o vice-presidente, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ele conseguiu falar com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, no último sábado, informação do próprio vice-presidente, que disse que a conversa foi muito boa, muito proveitosa, durou cerca de 50 minutos, mas não disse o que ouviu de volta do secretário de Comércio. E a gente sabe também que outros integrantes do governo estão tendo dificuldades. Essa semana mesmo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não conseguiu contato com o congênere dele, né, que seria o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que os funcionários da equipe econômica brasileira só têm conseguido contato com técnicos do Departamento do Tesouro. E aí, Carol, é isso, o impasse está
decretado, e a gente espera então agora o desdobramento dessa visita desse grupo de 8 senadores, que tem de senadores tanto da oposição, como por exemplo senadores do PL, o senador Marcos Ponte, do PL de São Paulo, que faz parte da comitiva, a própria senadora Tereza Cristina, que é a vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que também faz oposição ao presidente Lula, Tereza Cristina do PP de Mato Grosso do Sul, e também senadores do PT. Então tem base e oposição nessa comitiva. Vamos ver se eles conseguem algum avanço aí para tentar distensionar essa relação. Carol. É uma conversa, né, Pedro? Obrigada pelas informações. Também temos nossa analista Isabel Mega. Isabel, o Pedro descreve para a gente o cenário que temos, as dificuldades nesse momento de contato com a Casa Branca. Ele lembrava, por exemplo, o que disse Geraldo Alckmin, que conversou com o secretário do Tesouro americano no último sábado. Mas, como o próprio ministro da Fazenda já informou, temos nesse momento as informações concentradas na Casa Branca. E de lá, até agora, nenhum sinal verde. Carol, essa conversa do Alckmin foi vista com um fator ali de animação, né? É alguém que conseguiu acessar alguém muito próximo a Donald Trump e que responde justamente por essa área comercial, que é esse secretário, o Howard Lutnick. Então, a conversa ainda está sendo mantida ali de forma reservada pelo próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas se teve algo que produziu algum tipo de efeito de animar um pouco, até mesmo a nossa diplomacia, foi essa conversa de Geraldo Alckmin com um representante. Isso é suficiente para frear um pouco do pessimismo que vem tomando conta do governo brasileiro diante da possibilidade de que, de fato, no dia 1º a gente tenha a concretização das tarifas? Não. A gente continua se preparando para o pior, Carol. Esse é o sentimento que a gente colhe ali, junto, por exemplo, a integrantes da diplomacia brasileira que estão a par de todas essas tentativas de falar com os americanos pelos canais institucionais. Essa comitiva de senadores, ela vai, inclusive, com o intuito de abrir diálogo, mas sem muito ali expectativa de efeito imediato. É interessante a gente pensar com quem eles vão conversar. E eles estão mantendo essas agendas ainda meio misteriosas. A agenda que foi confirmada foi a agenda com a própria embaixadora do Brasil em Washington, que vai acompanhar, portanto, todos esses trabalhos desse grupo de 8 senadores. Mas eles confirmam que eles têm agendas com representantes tanto do Partido Republicano, de Donald Trump, quanto dos democratas, que eles vão se reunir também com empresários e com especialistas no assunto. Então, é mais uma via de diálogo que se abre, mas sem muita ali expectativa de efeitos práticos, de que essa comitiva possa produzir algum efeito de frear. O que se conta, Carol? E é uma coisa até muito subjetiva aqui da gente tentar passar para quem está acompanhando a gente, mas ela vem nessa linha de subjetividade mesmo das fontes do governo brasileiro. Se conta que talvez ali na véspera do dia 1º de agosto a gente possa ter algum tipo de movimentação do governo Donald Trump com algum tipo de recuo. É isso que vai acontecer? Ninguém sabe, Carol. Ninguém tem coragem ali de ser muito taxativo em relação ao que a gente vai ter de decisões sobre esse anúncio e sobre a concretização que é prometida dos 50% a partir do dia 1º de agosto. Tudo pode acontecer, né? A gente pode ter algum tipo de novidade na véspera. E por que se fala isso? Porque o governo Donald Trump é essa caixinha de surpresas. Ele vai adotando ali uma linha de se engajar com algumas questões que são políticas, mas o governo Donald Trump e as fontes brasileiras apostam nisso, sobretudo do lobby que pode ser feito pelos empresários americanos junto à Casa Branca, de mostrar que a tarifa para o Brasil, ela vai ter ali impactos negativos também para os empresários americanos. Então, esse é um ponto de sensibilização interessante, talvez até maior do que qualquer tipo de contato que o Brasil ainda já tenha feito em relação a essas fontes mais próximas a Donald Trump, porque a gente está vendo a dificuldade de abrir esses canais. A única conversa que temos e que foi colocada
como uma fala ali no on, digamos assim, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi a conversa com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Mas a gente não tem ainda detalhamento de quais outras conversas teriam acontecido. Então, é contar um pouco com aquilo que se coloca muito, não só em relação a esse cenário, mas em vários outros cenários de outros países, que é a questão do taco lá, né? É o Trump always chickens out. O Trump dá uma amarelada, ele anuncia, ele coloca uma coisa que é muito prejudicial para nós, mas que lá para eles, nos Estados Unidos, não está tendo esse mesmo impacto, mas algum impacto tem. Então, o que se aposta é que possa haver algum tipo de sensibilização dos próprios empresários americanos. O fato é, temos um prazo que está chegando ao fim. A gente tem mais uma semana antes das tarifas serem implementadas. E, independente do que aconteça, não dá para contar ali com essa espécie de sorte, digamos assim, de véspera. O governo brasileiro vai se preparando. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com o presidente Lula para fechar esse plano de contingenciamento que vem sendo dito, de você oferecer também créditos privados aos setores afetados para que você possa socorrer de alguma maneira esses empresários que vão ser afetados. Uma preocupação vital, Carol, é com os empregos. A gente já está no segundo semestre, os empresários começam a olhar para as suas questões orçamentárias do ano seguinte, começam a preparar já o ano seguinte, e você pensar no impacto financeiro que vai ter dessas tarifas, passa também por você repensar ali qual vai ser seu ordenamento orçamentário para o ano que vem. Então, diante dessa preocupação de que a gente possa ter prejuízo, inclusive com demissões nesses setores mais afetados, e que não tem muito como nem pensar em diversificação, porque tem uma alta dependência do mercado americano, o governo brasileiro vai trabalhar na outra linha com essas medidas em relação a créditos. Mas tudo isso ainda precisa da palavra final do presidente Lula. Carol. Já tem impacto, Isabel. Empresários já colocam nesse momento o cenário que já estão enfrentando diante do que foi anunciado por Donald Trump. A promessa é de que as tarifas entrem em vigor já na próxima sexta-feira, mas os impactos já são sentidos.